Quando eu tinha 8 anos, minha avó me deu de aniversário uma bússola. Não uma bússola decorativa, daquelas lindas que a gente vê em loja de presente e coloca na estante para parecer viajado. Uma bússola de verdade, velha, com a caixa de metal riscada e a agulha que tremia um pouco antes de apontar para o norte. A bússola cheirava a metal e a tempo. Cheirava a algo que eu não sabia nomear com 8 anos, mas que hoje eu chamaria de história. Eu olhei para aquilo com a cara que toda criança faz quando recebe presente que não entende. Minha mãe sorriu daquele jeito de adulto que quer disfarçar constrangimento. Minha avó, Dona Cecília, me olhou com os olhos mais sérios que eu já vi numa pessoa tão pequena e disse apenas: "Um dia você vai precisar saber onde é o norte." Eu não entendi. Guardei a bússola. E continuei sem entender por muitos anos. Mas hoje eu entendo tudo. Antes de continuar, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. E me conta nos comentários de onde você está assistindo isso, porque essa história que eu vou contar cruzou gerações, cruzou cidades, cruzou décadas, e eu quero saber de onde você está me ouvindo enquanto eu a conto. Me conta. Cada comentário importa para mim. Agora deixa eu te levar de volta ao começo de tudo. Minha avó Cecília não era o tipo de avó que aparece nos filmes. Ela não fazia bolo toda semana. Não tinha aquele cheiro de lavanda e farinha que a gente associa à avó boa. Não ficava pedindo que eu comesse mais. Não me chamava de benzinho a cada 3 palavras. Não chorava de emoção cada vez que me via. Ela era pequena, seca, com cabelo branco que ela prendia num coque que parecia mais uma declaração de intenção do que um penteado. Usava roupas escuras mesmo no verão. Falava pouco e, quando falava, cada palavra parecia ter sido pesada antes de sair. Era o tipo de pessoa que faz o ar do quarto ficar diferente quando entra. Não de um jeito assustador. De um jeito que faz você sentar mais direito. Ela morava numa casa no interior que minha família visitava nas férias de julho. Uma casa antiga, de paredes grossas e janelas pequenas, cheia de móveis pesados e coisas que ninguém tocava. Tinha um cheiro específico que até hoje, quando sinto algo parecido em algum lugar, me para no meio do que estou fazendo. Madeira velha, naftalina e algo mais suave que eu nunca consegui identificar. Como se o tempo tivesse um aroma próprio e aquela casa fosse feita de tempo. Minha mãe tinha uma relação complicada com ela. Não brigavam abertamente, não havia conflito declarado. Mas havia uma tensão nas visitas, uma polidez excessiva, que é o sinal claro de que 2 pessoas têm muita coisa não dita entre elas. Quando eu perguntava sobre isso, minha mãe desviava com maestria. "A vovó é assim mesmo. Você não vai entender. São coisas de adulto. Coisas de adulto." A frase que toda criança aprende a odiar e que todo adulto eventualmente entende como código para "tem uma história aqui que ninguém sabe como contar." Os presentes de Dona Cecília eram uma lenda da família. Todo mundo sabia. Todo mundo comentava, com aquela mistura de afeto e perplexidade, que é o jeito que a família trata as excentricidades de quem é velho e amado. "Ah, é coisa da vovó." Como se a estranheza dos presentes fosse apenas uma peculiaridade senil, uma das manias de uma mulher que havia vivido muita coisa e que talvez não entendesse mais muito bem como o mundo funcionava. Mas olhando agora para a lista que eu mentalmente construí ao longo dos anos, os presentes fazem sentido. Uma espécie de sentido que me parte o coração porque percebo o quanto ela tentou me dizer coisas que não conseguia colocar em palavras. O quanto aqueles objetos eram mensagens codificadas de uma mulher que foi criada numa época em que sentimento se guardava dentro e não se derramava para fora. Com 8 anos, a bússola. Com 10, um caderno sem pauta, grosso, com capa dura preta e uma caneta tinteiro. "Para você escrever as coisas que não consegue falar", ela disse. Eu achei estranho. Comecei a usar o caderno. Nunca parei de escrever desde então. Com 12, um livro de mapas. Não um atlas escolar, mas um livro de verdade, cheio de mapas históricos, mapas de expedições, mapas de lugares que não existem mais com os nomes que tinham. Ela abriu na primeira página antes de me dar e apontou para um mapa antigo de alguma região da Europa. Sua família veio de perto daqui.
ela disse, e fechou o livro sem mais explicação. Com 14, uma faca de cozinha. Boa pesada da espécie que chefe usa. Minha mãe fez cara de quem não acredita. Minha avó ignorou minha mãe completamente e disse para mim: aprender a cozinhar é aprender a cuidar de si mesma. Ninguém te ensina isso. Você tem que aprender. Com 16, cartas. Um maço de cartas amarradas com um barbante, escritas em português antigo, a letra difícil de ler. São da sua bisavó, ela disse. Um dia você vai querer saber quem ela era. Com 18, nada. Minha avó não me deu presente no meu aniversário de 18 anos. No lugar de um presente, ela me sentou do lado dela, no sofá da sala escura da casa antiga, me pegou a mão com as mãos pequenas e cheias de marcas e ficou em silêncio por um tempo que me pareceu longo. E então disse, olhando para frente e não para mim: você vai ter uma vida difícil se continuar com medo de ser quem você é, mas vai ser sua, e isso vale mais do que qualquer coisa que eu poderia te dar. Eu não entendi completamente na época, mas guardei cada palavra no mesmo lugar onde guardo as coisas que o tempo vai explicando. Eu fui embora para a faculdade e as visitas ficaram mais esparsas. É o que acontece. A vida vai ficando maior, mais ruidosa, mais preenchida com o presente, e as coisas do passado vão ficando num volume mais baixo. Eu ligava para minha avó nas datas importantes, falava com ela por pouco tempo, porque ela detestava telefone, e atendia com uma voz que deixava claro que preferia a conversa pessoal ou o silêncio, e prometia visitar mais do que visitava. Ela nunca reclamou. Nunca fez aquela pressão implícita ou explícita que alguns avós fazem: o você nunca aparece, o você se esqueceu de mim. Ela simplesmente era quem era, no lugar onde sempre estava, esperando sem cobrar, presente sem se impor. Quando eu me formei, ela me mandou pelo correio um presente que me deixou confusa por dias. Era um espelho pequeno, de bolso, com moldura de metal gravado, antigo. No verso, gravada também no metal, uma frase que eu precisei de dicionário para entender porque estava em latim. Nocite te ipsum. Conhece a ti mesmo. Tinha um bilhete junto, numa letra que eu reconhecia como a dela, mas que estava mais trêmula do que lembrava. Você passou 4 anos aprendendo sobre o mundo. Agora passa o resto da vida aprendendo sobre você. Parabéns. Eu coloquei o espelho na minha mesa de trabalho quando comecei meu primeiro emprego. Está lá até hoje. Minha avó morreu numa sexta-feira de setembro, com 83 anos. Minha mãe me ligou cedo, antes de eu ter tomado café, e eu sabia pelo jeito que o telefone tocou. Tem telefonemas que você atende já sabendo o que vem, não por premonição, mas porque o coração tem uma forma de se preparar que a cabeça não acompanha. O enterro foi numa tarde quente. A família que apareceu era menor do que eu esperava, o que me fez perceber que eu não sabia muito sobre a rede de amizades e relações da minha avó. Sabia quem ela era para mim e pouco sobre quem ela era para o mundo. Depois do enterro, voltamos para a casa antiga, e foi lá que minha tia, a irmã mais nova da minha mãe, mencionou de passagem que havia uma caixa. Ela deixou uma caixa para você, minha tia disse, enquanto arrumava copos na cozinha com o automatismo de quem precisa de alguma tarefa para não pensar. Disse que você deveria abrir quando estivesse pronta, não com pressa. Eu precisei perguntar 2 vezes se tinha ouvido direito. Uma caixa, para mim. Deixada especificamente para mim, com instrução específica sobre quando abrir. Não abri naquele dia. Leguei a instrução a sério, quando estivesse pronta. E naquele dia, com o cheiro de terra do cemitério ainda na roupa e a cabeça cheia de um barulho silencioso, que é o som do luto quando ainda é fresco, eu não estava pronta. Levei a caixa para casa. Era de madeira, com fecho de metal, do tamanho de uma caixa de sapato, mas mais robusta. Tinha o cheiro da casa antiga. Claro que tinha. Fiquei com ela em cima da minha mesa por 2 semanas. Às vezes, eu passava por ela e parava. Ficava olhando por um momento e continuava. Às vezes eu colocava a mão em cima do tampo de madeira, sentindo a textura, e pensava em abrir, mas não abria. Eu estava com medo, não de o que estava dentro exatamente. Estava com medo do que abrir aquilo ia significar, que ela tinha ido de verdade,
que aquilo era o último presente, que depois daquela caixa não havia mais. Abri numa tarde de domingo, 3 semanas depois do enterro. Me sentei na mesa, coloquei uma xícara de café do lado e abri o fecho. Dentro havia camadas. A primeira coisa que encontrei foram fotografias. Não o tipo de foto que a gente está acostumado, digital, impressa em papel brilhante de drugstore. Eram fotos antigas, algumas em preto e branco, algumas coloridas, mas com aquela coloração desbotada das fotos dos anos 70 e 80. Todas organizadas, não jogadas ali dentro de qualquer jeito, mas agrupadas com elásticos e com pequenos bilhetes escritos à mão, identificando o que era cada grupo. O primeiro grupo, minha avó jovem. Eu nunca tinha visto fotos dela jovem. A mulher nessas fotos tinha talvez 20 e poucos anos, cabelo escuro e comprido, um sorriso que era completamente diferente do sorriso que eu conhecia. Não que ela não sorrisse, mas o sorriso dela quando eu a conheci era contido, como alguém que aprendeu a sorrir com moderação. O sorriso nessas fotos era largo, desinibido, o tipo de sorriso de alguém que ainda não aprendeu a se segurar. Ela era linda. Isso me surpreendeu. Não porque eu esperasse que não fosse, mas porque nunca tinha me ocorrido pensar nela como uma jovem, como uma pessoa antes de ser minha avó. É o que a gente faz com os mais velhos. Transforma eles no papel que desempenham na nossa vida e esquece que antes daquele papel havia uma história inteira. O bilhete no primeiro grupo dizia: eu, com 22 anos, antes. Antes do que, a caixa ia explicando. O segundo grupo de fotos era de um homem. Jovem também, de aparência similar à época, talvez uns 25 anos. Havia várias fotos dele, sozinho, com outras pessoas, em lugares que eu não reconhecia, e havia 3 fotos dele com minha avó, os dois juntos, com aquele jeito de estar perto que é inconfundível, aquela proximidade de pessoas que se amam. O bilhete. Seu nome era Jonas. Eu o amei antes de amar seu avô. Eu parei. Li de novo. Eu o amei antes de amar seu avô. Meu avô, o marido da minha avó, havia morrido antes de eu nascer. Eu o conhecia só por fotos e pelo que minha mãe contava esporadicamente. Um homem bom, trabalhador, que morreu cedo demais de um problema no coração. Minha avó nunca tinha falado muito sobre ele comigo, e eu nunca tinha perguntado muito. Essas lacunas que a gente deixa sem perceber. Mas agora havia Jonas, um homem que existiu antes do meu avô, que amou minha avó antes do meu avô, e de quem eu nunca tinha ouvido uma única palavra. Continuei abrindo a caixa com as mãos que tremiam um pouco. Embaixo das fotos havia cartas. Mais cartas além das que ela havia me dado com 16 anos. Essas eram diferentes. Eram dela. Escritas pela mão jovem de Cecília, antes do coque e das roupas escuras e da voz pesada de autoridade. Era a letra de uma mulher que estava aprendendo a escrever o que sentia. Uma letra que ainda não tinha se decidido sobre si mesma. As cartas eram para Jonas, mas nunca tinham sido enviadas. Eu percebi isso devagar lendo a primeira. Não havia endereço. Havia só o nome dele no topo, Jonas, e então um texto que era ao mesmo tempo uma carta de amor e um diário, a voz de uma mulher jovem contando para alguém que não estava presente o que estava acontecendo com ela. Sentei lá e li tudo, cada carta em ordem porque ela havia numerado os envelopes. Devia ser umas 20 cartas. Levei horas. A história que as cartas contavam era esta. Minha avó Cecília havia se apaixonado por Jonas quando tinha 20 anos. Eles se conheceram numa cidade onde ela foi trabalhar como professora primária, longe da família, num tempo em que mulher jovem, longe da família, já era por si só um ato de alguma coragem. Jonas trabalhava na prefeitura da cidade. Era filho de uma família com uma situação financeira boa. E havia algo entre eles que minha avó descrevia nas cartas com uma intensidade que me surpreendeu. Ela não era a mulher contida que eu conheci. Era uma mulher que escrevia: eu penso em você quando estou dando aula e perco o fio do que estava dizendo. E ontem à noite não consegui dormir porque sua voz ficou na minha cabeça como uma música. Ficaram juntos por quase 2 anos. E então a família de Jonas interveio. Ela não contava isso diretamente nas cartas, porque as cartas eram para Jonas e Jonas sabia o que tinha acontecido.
mas havia referências suficientes para montar o quadro. A família dele não aprovava. Minha avó não tinha a origem certa, não tinha o sobrenome certo, não tinha o dinheiro certo. Era uma professora primária de família simples do interior, e isso não era o que a família de Jonas tinha planejado para ele. Jonas cedeu. Não de uma vez só, pelas cartas dava para perceber. Havia um período de resistência, de idas e vindas, de promessas que não se cumpriam. E então, numa carta que era a mais curta de todas, 3 parágrafos apenas, minha avó escrevia: "Você escolheu. Eu entendo. Mas eu preciso que você saiba que eu nunca vou entender." A contradição bonita e dolorosa de uma mulher que foi obrigada a aceitar uma coisa que recusava compreender. Depois dessa carta, mais nenhuma mencionava Jonas pelo nome. As cartas seguintes falavam de outras coisas, da volta para casa da família, de um novo emprego, de um homem que tinha aparecido na vida dela e que era bom. Bom de um jeito diferente, não o tipo de bom que te faz perder o sono, mas o tipo que te faz dormir tranquila. Esse homem era meu avô. No fundo da caixa havia mais 3 itens. O primeiro era um envelope pequeno com uma única foto dentro. Era Jonas, mais velho, talvez com uns 50 anos, recortado de alguma coisa maior, uma revista ou jornal. No verso, escrito pela minha avó: "Vi essa foto por acaso. Ele parece bem, isso é suficiente." O segundo era um caderno, diferente do que ela havia me dado com 10 anos. Era o caderno dela. Não um diário exatamente, mas um caderno de pensamentos, reflexões, coisas que ela escrevia para si mesma ao longo dos anos. Passei os olhos pelas páginas sem ler tudo, sentindo que havia um limite de intimidade que precisava respeitar. Mas numa das últimas páginas, havia um parágrafo que ela havia sublinhado 2 vezes, como se quisesse que alguém o encontrasse. Aprendi que a gente não esquece as coisas que te formaram. Aprendi que carregar não é o mesmo que estar presa. Aprendi que viver bem com o que se tem não é desistir do que se queria. E aprendi que amor que não deu certo não é amor perdido. É amor que fez parte de quem você se tornou. Fiquei olhando para esse parágrafo por muito tempo. O terceiro item era uma carta, endereçada a mim, com o meu nome na frente, numa letra mais trêmula do que eu lembrava, a letra dos últimos anos. Abri com cuidado. A carta tinha 3 páginas. Era a carta mais longa que minha avó havia escrito para alguém. Com certeza, a mais longa que eu já recebi dela. Vou te contar o que estava ali, não palavra por palavra, porque aquilo é meu de um jeito que ainda precisa de algum espaço privado. Mas o essencial, o que ela queria que eu soubesse, isso eu posso contar. Ela começou explicando a caixa. Disse que havia guardado aquela história por décadas, não por vergonha, mas porque não havia encontrado o momento certo, nem as palavras certas, e que quando percebeu que o momento certo talvez não existisse, decidiu criar um. Ela disse que havia me observado crescer e que havia reconhecido em mim algo que reconhecia em si mesma quando jovem. Uma intensidade que o mundo às vezes trata como problema. Uma tendência a sentir as coisas fundo demais, a se importar muito, a ser movida por coisas que outras pessoas ao redor não conseguiam ver. "O mundo vai tentar te convencer de que isso é demais", ela escreveu. "Que você deveria ser menos intensa, menos sentida, menos você." Eu passei a vida deixando o mundo me convencer disso. E me arrependo de ter acreditado por tanto tempo. Ela falou sobre Jonas. Disse que não se arrependia de ter amado ele. Disse que se arrependia de não ter lutado mais, de ter aceito a separação com resignação, quando podia ter resistido com mais determinação. Não necessariamente para ficar com ele, porque ela não tinha como saber como teria sido, mas por si mesma. Por saber que havia tentado até o fim. "Você tem uma chance que eu não tive", ela escreveu. "Você nasceu num tempo diferente. Um tempo que ainda não é perfeito, eu sei, mas que dá mais espaço para você ser quem você é do que o tempo que me foi dado. Não desperdice esse espaço." E então, perto do final, ela explicou os presentes. Cada presente que ela havia me dado tinha uma razão que eu não sabia. A bússola, porque ela havia se perdido quando jovem, deixado outras pessoas decidirem seu norte, e queria que eu soubesse sempre onde era o meu. Não o norte dos outros,
ela escrevia. O seu. O caderno e a caneta tinteiro. Porque ela havia aprendido tarde que escrever era uma forma de não perder o fio de si mesma. E porque viu em mim, com 10 anos, uma menina que já tinha muita coisa dentro que precisava de saída. O livro de mapas e a menção à origem da família. Porque ela sabia coisas sobre a história da nossa família que nunca tinham sido contadas. Coisas que ela carregava sozinha e que queria, de alguma forma, passar para frente. Não sabia ainda como fazer isso, mas o livro foi o começo de uma conversa que infelizmente nunca aconteceu em palavras. A faca de cozinha, porque cozinhar foi o que a salvou em vários momentos difíceis. Porque cuidar do próprio corpo, fazer comida com as próprias mãos, era uma forma de se lembrar de que você existe e merece ser alimentada. Soa simples, ela escrevia. Mas quando você está perdida, cozinhar uma coisa boa para você mesma é um ato de amor próprio que ninguém te ensina, mas que funciona. As cartas da bisavó. Porque havia mais história antes dela do que eu poderia imaginar. E porque a identidade não começa com você. Começa muito antes. E conhecer de onde você vem te dá raízes quando o vento bate forte. O espelho com o latim. Porque ela havia passado a vida olhando para fora em busca de validação. E havia chegado tarde demais à conclusão de que o mais importante estava dentro. Queria que eu chegasse mais cedo. E o não presente dos meus 18 anos, as palavras que ela havia me dito em vez de um objeto. Porque naquele ponto, ela sentiu que eu não precisava mais de objeto. Precisava de verdade dita em voz alta. Terminei de ler a carta no começo da noite. Sentei um tempo com ela dobrada nas mãos, olhando pela janela para um céu que estava ficando roxo do jeito que fica quando o sol vai embora sem pressa. Fiquei pensando na minha avó com 22 anos, de cabelo comprido, sorrindo daquele jeito largo que eu nunca tinha visto. Fiquei pensando em Jonas, que ela amou e perdeu e guardou numa caixa de madeira por mais de 60 anos, sem amargura, apenas com a serenidade de quem aprendeu a carregar o que é seu, sem deixar que o peso defina você. Fiquei pensando em todas as vezes que eu havia sentido aquela tensão nas visitas de Júlio, a polidez excessiva entre minha mãe e ela, e me perguntei o quanto dessa tensão era a história de uma mulher que não sabia como ser vista de verdade pela própria filha. Quanto do distanciamento era não silêncio de desamor, mas silêncio de alguém que carregava muita coisa que não sabia como transformar em conversa. Fiquei pensando nos presentes, em como eu havia recebido cada um com a cara de criança que não entende, e em como aquela incompreensão era exatamente o ponto. Ela não estava me dando coisas que eu entendia. Estava me dando coisas que eu ia entender. Estava plantando com uma paciência que eu só consigo chamar de amor profundo. O tipo de amor que pensa no futuro de alguém sem precisar de agradecimento no presente. Nos meses seguintes, mergulhei na história que a caixa havia aberto. Conversei com minha mãe, que ficou quieta por um longo tempo quando contei sobre a caixa e sobre Jonas. E então disse com uma voz que tinha uma camada de coisa que eu não soube nomear. Eu sabia que tinha alguma coisa. Ela às vezes ficava olhando para algum lugar que não estava na sala e eu nunca soube o que ela estava vendo. Agora a gente sabe. Procurei as cartas da bisavó que minha avó havia me dado com 16 anos e que eu havia guardado sem ler porque a letra era difícil. Me sentei com paciência e um dicionário e li cada uma. A história que emergiu foi a de uma mulher que havia atravessado coisas que eu mal conseguia imaginar, que havia chegado ao Brasil ainda jovem, que havia construído uma vida nova do zero, com uma resiliência que me fez entender de onde vinha parte do que eu sou. Li tudo o que encontrei sobre o período histórico em que ela viveu. Fiz um caderno de notas. Fiz perguntas para parentes mais velhos que ainda guardavam memórias que eu nunca havia pensado em pedir. Fui juntando os fragmentos de uma história que havia ficado enterrada porque ninguém tinha tido tempo ou coragem ou palavras para passá-la adiante. E fui entendendo com cada fragmento novo por que minha avó havia me dado o livro de mapas com 16 anos e apontado para aquele país no mapa. Ela estava tentando me dar, com o único vocabulário que tinha, o acesso a uma história que era minha, mas que ela não sabia como contar em voz alta. Tem uma coisa sobre luto que eu aprendi nesse processo. Luto
não é só saudade de alguém. É também a descoberta de quem essa pessoa era, além do papel que desempenhava na sua vida. É encontrar a dimensão completa de alguém quando eles já não estão mais presentes para te contar em primeira mão. E há uma crueldade particular nisso, porque você só tem acesso a essa dimensão completa depois. Enquanto a pessoa está ali, você tem o papel, você tem a função, você tem o avô ou a avó, ou o pai ou a mãe, e raramente tem a pessoa inteira. A pessoa inteira aparece depois nas caixas que ficam, nas histórias que outros contam, nos objetos que fazem sentido só quando você sabe o suficiente para interpretá-los. Eu teria dado qualquer coisa para ter conhecido Cecília com 22 anos. Para ter sentado com ela e ouvido sobre Jonas e sobre as aulas que ela dava, e sobre o que ela sentia quando ficava sozinha com seus próprios pensamentos. Para ter podido dizer para ela que o sorriso largo das fotos era bonito e que ela não precisava aprender a segurá-lo. Mas não posso, e então faço o que posso, que é carregar a história dela comigo, entendê-la, deixar que ela me forme do mesmo jeito que ela formou os presentes que me deu. A bússola está na minha mesa agora, do lado do espelho com o latim. Às vezes olho para os dois ao mesmo tempo, a bússola que aponta para o norte e o espelho que reflete de volta, e penso que minha avó, com os presentes que ela deu, estava tentando me dar as duas coisas que ela sentia que havia faltado para ela: orientação externa e orientação interna. Saber onde você está no mundo e saber quem você é dentro de você mesmo. Não são coisas que você aprende de uma vez. São coisas que você aprende a vida inteira, com tropeços e recuos, e momentos em que você perde completamente o fio e precisa voltar ao começo. Mas você volta com mais informação do que tinha antes. É assim que funciona. O caderno que ela me deu com 10 anos está cheio. Enchi vários depois dele. Ainda escrevo as coisas que não consigo falar. Ainda uso a escrita como uma forma de não me perder de mim mesma. Ela sabia, com 10 anos, que eu ia precisar disso. Soube antes de eu saber. A faca de cozinha ainda está na minha cozinha. Uso com frequência. E toda vez que uso, principalmente nos dias em que estou mal, quando preciso me lembrar que existo e que mereço ser alimentada, eu penso nela dizendo que cozinhar é aprender a cuidar de si mesma. Ela tinha razão. No mês passado, fiz algo que havia estado adiando. Fui até a cidade onde minha avó havia morado quando jovem. Não para encontrar nada específico. Jonas certamente havia morrido. Minha avó havia morrido. Aquele tempo havia ido. Mas queria ver o lugar. Queria caminhar nas ruas onde ela havia caminhado com 22 anos de cabelo comprido e sorriso largo, onde ela havia dado aulas e amado alguém, e tido o coração partido e decidido continuar. A cidade é pequena, mudou muito em décadas, e eu evidentemente não encontrei nada que reconhecesse das cartas ou das fotos. Mas fui até a escola onde ela havia ensinado, que ainda existe com o mesmo nome. Fiquei na frente dela por alguns minutos, e então fiz uma coisa que me surpreendeu a mim mesma. Tirei a bússola do bolso, a bússola velha, com a caixa riscada e a agulha que ainda treme um pouco antes de apontar. A segurei na palma da mão e olhei para a agulha se estabilizar. Norte. Pensei em Cecília com 22 anos entrando naquela escola todo dia. Pensei na mulher que ela havia sido antes de eu existir. Pensei em todas as versões de uma pessoa que você nunca conhece quando elas são seus avós, tias, pais, porque você as conhece já formadas pelo tempo, já endurecidas pelas histórias que não te contaram. E pensei que o presente mais estranho que ela me deu foi esse que eu não pude abrir enquanto ela estava viva: o acesso à pessoa inteira que ela era. Isso ela só pôde me dar depois de ir embora. Eu conto essa história porque ela precisa ser contada, não só porque é bonita, embora eu ache que é, mas porque tem algo nela que me parece importante, para além da minha avó e de mim. A gente vive rodeado de pessoas que carregam histórias que nunca vai conhecer. Histórias que ficaram guardadas porque o tempo não era certo, porque as palavras não chegavam, porque havia vergonha ou medo, ou simplesmente o hábito de seguir em frente sem olhar para trás. E quando essas pessoas vão, as histórias às vezes vão junto, enterradas em silêncio, que ninguém sabe que é silêncio porque nunca soube que havia algo a ser dito. Minha avó não deixou o silêncio ganhar. Não completamente.
Ela encontrou um jeito, torto e lindo e cheio de bússolas e facas de cozinha e livros de mapas, de me passar o suficiente para que eu pudesse juntar o resto. Me pergunto quantas caixas existem por aí que nunca vão ser abertas. Quantas histórias que ficaram guardadas para quando o momento certo chegar e o momento nunca chegou. Quantas perguntas que a gente não fez enquanto havia alguém para responder. Se você tem alguém assim na sua vida, alguém que carrega histórias que você ainda não conhece, alguém que dá presentes que você não entende, alguém cujo silêncio pode estar cheio de coisas que ainda não sabem como sair, talvez valha perguntar. Antes que seja necessária uma caixa. Perguntar é o presente mais simples que você pode dar. E às vezes é o que a outra pessoa está esperando há anos. Obrigada por ter ficado aqui até o final. Essa história me custou. Não de um jeito ruim, mas do jeito que as coisas que importam custam, porque você não pode contar algo assim sem voltar a ele de verdade. Sem revisitar os lugares que doem e os lugares que aquecem e os lugares que são as duas coisas ao mesmo tempo. Me conta nos comentários se você tem uma Cecília na sua vida. Alguém que te deu presentes estranhos. Alguém que você só foi entender depois. Alguém cujo silêncio virou história mais tarde. Me conta de onde você está assistindo isso. Eu quero saber. Cada lugar, cada história, cada pessoa que chega até aqui importa. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, curte antes de ir. Esse gesto simples faz essa história chegar em mais pessoas. E talvez tenha alguém que precisa ouvir exatamente isso hoje, que precisa ser lembrado de perguntar antes que seja tarde, de abrir as caixas que estão esperando, de prestar atenção nos presentes estranhos, que às vezes são as coisas mais importantes que alguém já te deu. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vou continuar trazendo histórias como essa. Histórias que as pessoas guardam por tempo demais. Histórias que ficaram no fundo de caixas de madeira, esperando ser lidas. Cuida muito de você. E se tiver uma bússola por aí que você não entende ainda, guarda. Um dia você vai saber onde é o norte. Até a próxima.